Olá, estamos iniciando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a sucessão pastoral da primeira Igreja Batista de Atibaia. Quero dizer a você que a nossa sucessão foi muito bem sucedida debaixo da orientação de Deus. Foi algo fantástico para compartilhar como Deus foi bom na sucessão depois de 40 anos de pastoreio. Ah, Deixa eu mostrar para vocês. Comecei a pensar em sucessão há 5 anos atrás, quando estava com 70 anos de idade. Ok, comecei a pensar com 70 anos para ver que chegando aos 75, acho que seria uma idade adequada para parar, e comecei a elaborar um tempo para que aos poucos a igreja fosse assimilando. Quero dizer, principalmente aos pastores da minha idade, não espere a igreja dizer para você, pastor, acho que já deu, né? Espere a igreja dizer assim: olha, pastor, não vai se aposentar já, o senhor tem muita lenha para queimar. Não vai nessa onda, não, porque o estoque de lenha, quem sabe é você. O pessoal que te aconselha não sabe do estoque de lenha. Quando nós chegamos a uma certa idade, lá para os 70, 75, os reflexos não são mais os mesmos, ah, o estado físico também não é mais o mesmo. E eu costumo dizer que quando eu andava de bicicleta com 18, 20, 30 anos, as bicicletas eram bem seguras. Hoje não, hoje eles fazem umas bicicletas, parece que de borracha. Você vai andar na bicicleta, fica tremendo tudo. Telhado, você sobe no telhado. Antigamente eu subia no telhado, fazer reparo nas telhas e o telhado era firme. Hoje não, fazem uns telhados aí que fica tremendo. Não é o telhado, não é a bicicleta, é você, sou eu. Então a gente tem que perceber no momento certo de parar. Vamos lá. Com 70 anos, encerrei minhas atividades denominacionais, visando, além da sucessão, o estabelecimento final, ou finais, dos sonhos, como o Pastor Líder, Escola de Pastores e Pregue a Palavra, projetos que eu tinha no meu coração, já estavam em andamento, mas eu queria realmente sedimentar para que durante a minha transição tudo isso ficasse muito claramente. E também o colegiado e liderança espiritual. Deixa eu falar um pouquinho sobre colegiado. Eu nunca consegui trabalhar sem um colegiado. Como é bom ter um bom time. E esse time serve para todas as opções em momentos os mais difíceis do nosso pastoreio. E liderança pastoral. A liderança pastoral nós consideramos presbíteros, alguns com assim um viés diaconal, mas 80% homens aptos para o ensino, homens prontos para discipulado, homens maduros. São homens todos qualificados à luz de Tito 1 e 1 Timóteo 3. Disso nós não abrimos mão. Ah, Sempre imaginei que do nosso colegiado sairia o meu ou os meus sucessores. Ah, a ideia de ter um colegiado, e um colegiado de duração grande, ajuda demais na hora da transição. Você não precisa buscar gente lá de outro estado, de outro país, que não tem nada com a história da igreja, não conhece a igreja não vai conhecer essa pessoa, e para conhecê-lo talvez vai demorar uns 5 anos, e olhe lá, e chegando nesse final dos 5 anos, percebe que não é ele, e começa todo novamente o processo. Então, nada mais ideal do que você precisa ter um banco. É a mesma coisa que o técnico olha para o banco, faz a substituição, mas aquele pessoal do banco está lá junto com o grupo. Ok. O preparo foi fundamental, pois a igreja caminhava junto conosco no processo através dos balõezinhos de ensaio. Que são esses balõezinhos de ensaios? Eu sempre trabalhei assim na igreja.
eu tinha um projeto em mente, Deus me direcionava para algo desafiador para a igreja, então o que eu fazia? Eu começava a jogar nos cultos balõezinhos de ensaio. Meus irmãos, existe lá um projeto em Cuba, quem sabe nós podemos um dia ir para lá, e no outro dia um pouquinho mais de Cuba, no outro dia um pouquinho mais de missões mundiais, e a coisa ia crescendo, ia crescendo. Daqui a pouco, estava impregnado no coração, na mente da igreja, aquele projeto. E a aprovação era praticamente automática. Assim fiz com a sucessão pastoral, começando aos 70 anos. Pastor, não é época boa de o senhor parar ainda. Ótimo, esse é um bom indicador para você parar. Ainda não é época. Do que, ô pastor, ainda bem que o senhor está pensando em parar, porque o senhor já está batendo os pinos, aí é grave, né? Ok, então nós fomos para a sucessão pastoral da primeira igreja batista de Atibaia. Olha lá os balõezinhos. Aqui está o pastor Mendes. Nós, em fevereiro de 2020, encerramos praticamente o processo e em março foi a concretização. Vocês estão vendo que o pastor Mendes está passando a titularidade para 3 em vez de 1. Aqui tem uma questão muito interessante para vocês pensarem. Primeiro, pela história do pastor Mendes, 1 não seria o ideal. Seria no mínimo 2 ou 3. Aí você vai falar, mas pastor Mendes, o que é isso? Quer dizer que o senhor precisa de 3 para substituí-lo? Pela história. Veja o que eu estou falando, pela história. 40 anos de Piba, na mesma igreja, pastor fundador, se colocássemos um só, o peso seria muito grande para um desses jovens. Então veio a ideia de colocar 3. E é impressionante como eles se sentiram bem com isso. O primeiro que aparece aí é o pastor Ricardo. O pastor Ricardo, ele é um pastor que nós entendemos ser um profeta. As suas pregações são muito assertivas, ele bate duro, mas com amor. Torna a palavra assim muito prática para o dia a dia e chamando os crentes à responsabilidade. O pastor Davi, que é esse que está no meio aí, é um visionário. Ele é um visionário. Essa é a característica dele. E o pastor Abimael é o teólogo do grupo. É aquele que lê mais, é aquele que escreve artigos, é aquele que cuida do currículo da escola bíblica dominical, é aquele que comanda o conselho doutrinário, que examina todas as músicas que nós vamos cantar. Esse é o time. Esse é o time. Pastor Ricardo, voltando, chegou na Piba com 10 anos de idade. Pastor Davi chegou na Piba com 3 anos de idade. E pastor Abimael já chegou um pouquinho mais, com mais idade, mas está conosco há 25, 26 anos. Perceberam? Então está aí o grupo, está aí o time. Não que precisa 3 pela capacidade, mas pela história. É bom que os irmãos entendam bem claramente isso. Ok, como ficou então a nossa transição? Aí apresentamos para a igreja um novo projeto, em que o conselho de pastoreio titular, está lá os 3 em cima, tá bom? E desse conselho de pastoreio titular sai o presidente da igreja, que é aquele que tem que assinar os documentos e tal. Se fizer alguma coisa errada, vai preso também. Mas o pastor Davi foi escolhido o presidente para os próximos 2 anos. Daqui 2 anos, pode ser o pastor Abimael sendo presidente, ou pode ser o pastor Ricardo, ou pode continuar o Davi, tanto faz. Na primeira igreja batista de Atibaia, eu quero que os irmãos entendam uma coisa: diretoria jurídica não é diretoria espiritual. É simplesmente jurídica, não tem nada com espiritual. Então, ser o presidente, um ou outro, não muda muita coisa, é somente a responsabilidade de assinar. Ok. Agora vocês estão vendo aí os 3 lá, como conselho de pastoreio titular, e abaixo deles tem o conselho de pastores da sede, congregações e a liderança espiritual. Só uma observação.
Se um dos três saírem por algum motivo, vai ser substituído por alguém do colegiado de pastores da sede ou congregações. Ou se a igreja entender que poderão ficar só dois, pode ficar dois, mas sempre é no mínimo, no máximo três e no mínimo dois. E temos aí a liderança espiritual abaixo deles. Aí vocês vê abaixo novamente a foto dos três e cada um com a sua responsabilidade direta. Pastor Ricardo, Jupiba, jovens, Uapiba, adolescentes e missões. Pastor Abimael, Capiba, casais, educação cristã e membresia. Pastor Davi, ele tem ao lado aí, ele responde, ele é presidente do Pregue a Palavra porque ele é presidente da igreja. Quando outro for presidente da igreja, entra a responsabilidade para o outro. O Davi cuida mais da administração, conselhos da igreja, o Piba Kids e a escola de pastores. Isso não significa que cada um cuida só dessa área. Essa é a área prioritária dele, mas todos eles se envolvem em outras áreas também, porque os três participam juntos. Ok, vamos voltar aqui. Então, deu para vocês terem uma ideia. A ideia dos três funcionando como pastoreio titular, talvez para muitos, isso não funciona. Nós temos um vídeo que eu vou colocar logo em seguida, de um bate-papo com os três, e vocês vão entender claramente como a coisa funciona. Essa ideia de liderança compartilhada entre os três é algo sensacional que na PIBA vai funcionar e já está funcionando de forma muito, muito tranquila e legal. O único problema é que eu passei o bastão para os três e os três acabaram com a igreja. A igreja nem está se reunindo mais, todo mundo ficou em casa. O coronavírus, é claro que é uma brincadeira, né? Eu sempre brinco com eles, passei o bastão, vocês acabaram com a igreja. Mas em breve a igreja vai voltar. Mas eles estão fazendo um trabalho sensacional através da internet, o culto virtual, está sendo muito joia. Fica aí um exemplo para vocês de uma transição abençoadíssima. No dia em que a igreja votou os três como o colegiado, pastoreio de três, meus irmãos, eles saíram para que a igreja votasse o nome dos três, mas não demorou um minuto, eles tiveram que voltar porque foi tão rápido a votação. E quando eles adentraram a igreja, meus queridos irmãos, a igreja de pé, aplaudindo, e gente com lágrimas nos olhos. Era algo de Deus. Eu tenho uma ovelha já experimentada que ele disse o seguinte: pastor, ultimamente participei de uma sucessão pastoral que foi dirigida pela politicagem. Foi tão triste, nada deu certo, só tristeza. Mas aqui eu vi pela primeira vez uma sucessão dirigida 100% pelo Espírito Santo de Deus. Fica aí o exemplo da primeira Igreja Batista de Atibaia numa transição, numa sucessão, talvez muito diferente de tudo que você viu até hoje. Um grande abraço.